Bom dia a todos, cavalheiros e damas do nosso pré-médio, né, ensino fundamental do Colégio Anglo. Desejo que vocês tenham uma semana abençoada, que estejam todos bem, com saúde, junto com os seus familiares, né? E essa semana nós vamos ter a nossa aula dessa semana, ela vai ser um pouquinho diferente daquilo que nós já estávamos acostumados a fazer. Toda semana nós trabalhamos aqui um gênero textual novo, um gênero textual diferente, mas essa semana vocês terão um teste, né? Aí, como de costume, né, o nosso teste de redação, ele sempre acontece a cada 15 dias, e agora no novo formato, né? Primeiro que ele vai ser online, então vocês são responsáveis pela condução do teste de vocês, sabem que tem um tempo, tem um prazo para fazer, mas não se preocupem, o prazo, ele é totalmente factível, ele está dentro do esperado, né? Então não precisa ninguém apavorar, ninguém ficar ansioso. Vai dar para fazer tudo com muita calma, com muita tranquilidade. E o formato também ele vem diferente, porque até então nós estávamos acostumados com questões subjetivas, com questões abertas, né? E para adaptar essa nova realidade deste momento, os nossos testes também foram convertidos em questões objetivas, que não é ruim, né? Porque também é uma experiência nova, uma experiência boa, até porque esse ano vocês têm um desafio bacana aí da prova do Cefet, e a prova do Cefet ela é toda objetiva, então vocês já estão fazendo um treino aí bacana, né? Já estão se preparando para uma nova realidade, para um novo formato, depois vem, no primeiro ano do ensino médio, já vem os vestibulares seriados, então é se acostumar com essa realidade, com essa estrutura. Então eu tenho certeza que vocês vão fazer um ótimo teste, né? Então essa aula de hoje, ela é um revisional, né, com os temas que estarão lá, que estarão sendo prestigiados no teste semanal, mas falo com vocês o seguinte, o assunto são os textos instrucional e as estratégias argumentativas. Nós tivemos uma videoaula, né, no YouTube, com texto instrucional, com cada detalhe, com cada parte bem detalhada. Nós tivemos duas videoaulas no YouTube também, com as estratégias argumentativas, nele também aparecia o artigo de opinião. Então, o que a gente sugere a vocês? Que também assistam, né? Eu sei que vocês vão assistir a este vídeo, mas que assistam também os outros vídeos ali, revisitem, né, de uma certa forma, estes outros vídeos, porque pode facilitar para vocês. Então, revisitem os que já foram o vídeo do texto instrucional, das estratégias argumentativas, e complementem com este, que hoje nós discutimos, que é uma forma de dar um olhar aí quais são os pontos-chave de cada um desses assuntos, correto? Então, lembrando, o texto instrucional é um texto muito simples, né? E é um gênero textual muito simples, a característica básica dele é a informação, ele se centra na informação, ele nada mais é do que instruir o leitor a fazer alguma coisa, né? Então, de certa forma, ele tem até um caráter persuasivo, né? Porque ele quer que você siga os passos direitinho. Então, a função básica dele é essa. Então, quando eu tenho uma questão objetiva que fala de texto institucional, a palavra-chave vai ser informação. Então, eu quero instruir o leitor a fazer algo, né? O texto instrucional, ele é responsável por fazer o quê? Te ajudar a realizar uma determinada ação, seja fazer um bolo, seja montar um armário, seja montar um equipamento, uma pistinha de Hot Wheels, como eu disse para vocês na última aula, né? Fazer um bolo gostoso, uma receita bacana, e de uma certa maneira ele vai nos conduzir, né, a um resultado final, vamos dizer assim, né? Quais que são as características básicas que eu tenho que lembrar lá para o meu teste, né, do texto instrucional? Primeiro, a utilização da função apelativa, porque ele quer te persuadir a fazer de alguma maneira. Eu quero que você faça assim, você tem que seguir direitinho assim. Outra característica importantíssima do texto instrucional, ele tem que ser totalmente objetivo e claro, né? Porque se eu dou uma informação intruncada, complicada, difícil de seguir, as pessoas não vão chegar ao resultado final, correto? Então, ele tem que ser muito claro. Uma pessoa, para construir um manual de instrução, por exemplo, ela tem que ser uma pessoa muito objetiva, muito clara. Os verbos, eles devem ser empregados no imperativo, né, de maneira geral. Alguns usam no infinitivo, tudo bem. Mas, de maneira geral, faça isso, faça aquilo. Eu não quero induzir o leitor a fazer alguma coisa. Ele não é persuasivo, não é a essência, não é a persuasão, convencer a pessoa a seguir direitinho, como manda o figurino, não é o seu mestre mandou? Então,
então ele geralmente tende a usar o verbo no imperativo. Faça isso, colhe aquilo, junte isso, corte aquilo, entendeu? Então, a essência é o verbo no imperativo. Alguns exemplos de texto instrucional, a gente pode falar. As receitas culinárias, todas elas são texto instrucional. Os manuais de instrução que vêm nos nossos equipamentos que compramos são manual de instrução, são textos instrucionais. O guia, por exemplo, de uma cidade, né? É muito comum, já vi, por exemplo, na CBC, ela tem lá os guias com os melhores restaurantes, melhores hotéis, pontos turísticos. Isso também é uma forma, né? Uma regra de jogo. Eu vou jogar Uno. Tem lá a regra do jogo. Um folheto explicativo, uma instrução para tomar o remédio, como manusear um eletrodoméstico. Então, tudo isso é exemplo de texto instrucional, correto? Então, agora vamos lembrar um pouquinho das estratégias argumentativas. Nós temos das 3 questões, nós temos 2 que falam de estratégia argumentativa. Então, vamos lembrar quais são, o que é estratégia argumentativa? Argumentar não é tentar convencer, não é chegar no meu receptor e eu apresento uma ideia e eu quero fundamentar a minha ideia. E aí eu posso fundamentar a minha ideia através de várias coisas. Eu posso fazer uma explicitação, que é esclarecer por que eu penso daquele jeito, por que eu defendo aquele ponto de vista. E aí lembrar que eu preciso de usar marcadores sintáticos que provem isso. Então, por que disso? Por causa disso. Isto é, então, a violência contra o negro americano é uma violência estrutural, isto é uma violência que faz parte da sociedade, está dentro da cultura, está dentro dos mecanismos de relação sociais que eles vivem. Está vendo? Estou explicando, estou explicitando, estou esclarecendo. Mas eu posso usar como estratégia argumentativa também uma enumeração. Eu posso fazer uma sequência de informações, uma sequência de elementos que provem que o meu ponto de vista está adequado. Então, primeiro, isso. Segundo, lógico, sempre buscando um grau de hierarquia. Sempre colocar na enumeração o que eu acho mais relevante primeiro e depois o que vem menos relevante depois. Ok? Outra estratégia argumentativa importante, a comparação, né? A comparação de um fato com o outro, de um fenômeno com o outro, ou de uma atitude com outra atitude. Então, estou comparando dados. Então, assim como fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, ao contrário de que fulano fez assim, ao contrário de que muitos pensam assim. Então, eu vou fazer o quê? Comparação. Seja essa comparação por identificação, que eu enxergo como igual, como idêntico, ou aquilo que é diferente. Então, eu posso comparar por aproximação ou por distanciamento, porque ele é idêntico ou porque ele é diferente, que ele é distinto. Correto? Faz sentido, pessoal? Eu posso usar também como estratégia argumentativa as perguntas retóricas, ou seja, eu faço uma pergunta que eu não pretendo que o leitor responda, quem vai responder sou eu. Eu faço uma pergunta para levar o meu leitor a fazer uma reflexão. Certinho? Essa estratégia, já falei na última aula que nós tivemos disso, eu falei que eu gosto muito dessa estratégia, que é a estratégia de alusão histórica. Quando eu vou fazer referência a um contexto, né? Então, eu pego um período da história, um momento da história, um fato histórico, para estabelecer uma relação com o tema que eu estou trabalhando, com o assunto que eu estou trabalhando. Correto? Faz sentido para todo mundo? Tranquilo como um grilo? Bom, também posso usar como estratégia argumentativa argumento de valor artístico, cultural, que é muito comum no Enem, né? Então, a gente fala que é repertório legitimado, uma área do conhecimento. Então, eu vou pegar alguma linguagem artística, ou alguma produção artística que sirva como base para eu poder fundamentar os meus argumentos, fundamentar o meu pensamento, as minhas ideias, certo? Posso usar a exemplificação, muito bacana, e aí a gente tem que ter muito cuidado, eu sempre gosto de falar disso. A exemplificação é uma estratégia argumentativa bacana, importante? Mas eu tenho que ter o cuidado de que o meu exemplo não seja maior do que a minha discussão, do que o meu ponto de vista, do que a minha ideia, tá certo? Também posso usar como estratégia a relação de causa e
consequência. Aconteceu isso devido a isso. Em consequência, tivemos isso. Né? Então, a relação de causa e consequência também é muito importante. Então, o que a gente traz como dica para vocês para o teste de sexta-feira? Leiam com atenção o enunciado, né? Atentem ao que está sendo perguntado, o que está sendo pedido. Vejam os textos, leiam os textos com atenção e vocês vão enxergar com muita clareza dentro das questões, as estratégias argumentativas, as características textuais, né, do texto instrucional. E, como sempre, né, nós encerramos a nossa aula com o Praticando. Nosso Praticando hoje é bem curtinho, bem simples, está lá na apostila 2 de vocês, na página 34, número 14. Então, a gente pede muito, né, que vocês não percam essa disciplina de estudo, né, que é importante. Vocês recebem PowerPoint, vocês recebem as videoaulas através do YouTube ou com alguns professores pelo Zoom, mas que não deixem de fazer o Praticando. Né? Então, é a maneira que você tem para checar se aquilo que o professor disse, né, de maneira à distância, né, com a educação à distância, se foi entendido. E caso tenha essa dúvida, pode entrar em contato com a gente, pode ligar para a gente ir sanando essas necessidades dentro dessa nossa realidade. Grande beijo, sucesso a todos!